Tá funcionando. Vocês estão ouvindo, gente, aí atrás? Parece um pouco que eu fui, sei lá, possuído pelo Satanás. Acho que dá para ouvir. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu quero agradecer a Fabrina pelo convite, a toda a organização do evento. E, essa comunicação que eu vou apresentar hoje começa a ser já desdobramentos da minha pesquisa do doutorado, que foi exatamente sobre Guicciardini. Mais especificamente, essa comunicação de hoje parte de uma observação que o professor Gabriel fez na minha qualificação sobre a questão das riquezas e da corrupção em Guicciardini, que tinha sido algo que eu tinha pontuado no meu texto, mas não trabalhado especificamente essa questão. E aí terminado o doutorado, comecei então a esses desdobramentos, e é uma primeira reflexão, digamos assim, uma primeira organização dessa ideia. Essa comunicação, na verdade, é um grande resumo que eu fiz de um texto que eu já escrevi, espero conseguir publicar, mas eu quis aproveitar esse espaço exatamente para trazer a ideia e, a partir das críticas, discussões, ver o que é que poderia ainda melhorar nesse texto. Bom, introdução feita, eu vou seguir direto para a leitura, até para não perder muito mais tempo. O áudio ainda está tranquilo? Tranquilo. Bom, esta comunicação tem como objetivo discutir a existência de uma possível relação entre riquezas e corrupção no pensamento de Francesco Guicciardini. Possível relação porque, se considerarmos obras escritas em momentos diferentes de sua vida, poderíamos chegar a conclusões diversas a respeito da problemática. Se nos detivermos no discurso de Logronho, escrito em 1512, veríamos o jovem Guicciardini encerrando o texto com uma forte crítica às riquezas, apontando-as como elemento de corrupção dos estados e apresentando como solução a chamada faca de Licurgo. Porém, se avançarmos pouco mais de 10 anos no tempo e pararmos no Guicciardini do Diálogo del Reggimento de Firenze, ou ainda no Guicciardini de La Décima Scalata, encontraríamos um Guicciardini mais favorável ao acúmulo de riquezas, argumentando que em uma república os cidadãos deveriam ter seus bens intocados. Embora Guicciardini já apresente críticas às riquezas e as vincule à corrupção dos estados desde o início do discurso de Logronho, é nas últimas páginas que as críticas do autor se tornam mais profundas e contundentes. Após o filósofo descrever seu projeto de reforma, ele considera que sua ordenação seria capaz de apresentar uma reforma quase medíocre. Mas se alguém quisesse implementar uma reforma melhor, precisaria enfrentar o problema das riquezas, pois estas seriam as causas das delicadezas, suntuosidades e modos de vida disformes que distanciaria Florença da vida ordenada de uma boa república. Logo, quem quisesse implementar uma verdadeira reforma em Florença, afirma Guicciardini, deveria, e aqui eu vou citar Guicciardini, ir à raiz da delicadeza e fragilidade de nossos ânimos, que fazem os homens efeminados e dão causa a infinitos males. Precisaria cortar o grande valor e a grande reputação que foram atribuídas às riquezas, o apetite imoderado que leva embora o desejo pela verdadeira glória, distancia os ânimos da busca pelas virtudes e os introduz em milhares de usurpações e desonestidades. Fim de citação. As riquezas, entende Guicciardini, teriam recebido valor e reputação grandes o suficiente para despertar nos homens um apetite imoderado de conquistá-las. Este apetite seria capaz de fazer com que os homens abandonassem o desejo pela verdadeira glória e os distanciasse da busca pela virtude, submetendo-se a diversas usurpações e desonestidades a fim de conquistarem aquelas riquezas que ambicionassem. Em outras palavras, para o jovem Guicciardini, o valor e a reputação atribuídos às riquezas teriam feito com que os homens substituíssem a busca por verdadeira glória e virtude pela busca por riquezas, sobretudo por meios desonestos. Devido ao nível de corrupção de sua época e ao quanto essa deformidade teria se enraizado nos homens, somente uma medida radical seria capaz de reconduzir os homens de volta à virtude.
É interessante atentar ao vocabulário meio jardinístico de Guicciardini neste argumento. Os males gerados pelas riquezas já teriam criado raízes na mente humana e, por esta razão, somente uma medida mais incisiva e radical, isto é, que fosse direto à raiz dos problemas, poderia ser eficaz. E esta medida passaria, como visto na passagem anteriormente citada, em cortar o valor e a reputação que foram atribuídos às riquezas. Este corte seria realizado não por qualquer instrumento, mas por um capaz de propriamente atingir esta raiz, a faca de Licurgo. Guicciardini, neste momento, introduz explicitamente o ideário de sua época sobre o legislador espartano. E aqui eu cito mais uma vez Guicciardini. Para cortá-la, precisar-se-ia da faca de Licurgo, que extirpou de Esparta em um dia todas as riquezas e suntuosidades, juntando as disposições de todos, dividindo-as depois em partes iguais, proibindo o dinheiro, retirando todos os usos pelos quais as riquezas são desejadas, de suntuosidades, de banquetes, de servos, de beleza de vestes e de bens. Fins de citação. Assim, para o jovem Guicciardini, a única medida eficaz contra a corrupção de sua época e as deformidades de sua Florença seria reduzir os homens todos ao mesmo nível e implementar um conjunto de ações que tornassem as riquezas inúteis e indesejadas. Contudo, apesar de seu tom crítico e incisivo às riquezas, o próprio autor considera que seria impossível imitar Esparta, não se podendo fazer mais que admirar a obra licúrgica. O que se poderia ser feito, complementa o filósofo, seria adotar medidas que valorizassem a honra e a glória ao invés das riquezas. Para tanto, o autor cita 3 medidas: armas próprias, para que a glória fosse conquistada em ações ligadas à república; limitar as distinções entre ricos e pobres, porque a manifestação de tais disparidades despertaria nos homens o desejo de conquistar riquezas; e reduzir os dotes matrimoniais a somas moderadas. O discurso do jovem Guicciardini, portanto, mostra um filósofo mais hostil ao acúmulo de riquezas pelos cidadãos, considerando-as as raízes dos males de sua cidade. Esse tom condenatório ganha força quando o filósofo apresenta, como único remédio eficaz, a implementação da faca de Licurgo, mesmo que em seguida a situe como apenas uma medida ideal, mais difícil de se imitar. Todavia, quando passamos aos trechos de um momento mais maduro da vida do autor, essa hostilidade às riquezas diminui, ou, poderíamos até dizer, desaparece. Quando chegamos ao diálogo do Reggimento de Firenze, encontramos um Guicciardini que não mais condena as riquezas, mas as defende. É verdade que no discurso encontramos momentos em que Guicciardini apresenta uma posição ambígua de elogiar as riquezas, mas o tom predominante é o da condenação. No diálogo, contudo, não se encontraria mais aquele mesmo tom hostil às riquezas que o visto antes no discurso. No diálogo, as diferenças de riquezas passam a ser naturalizadas por Guicciardini, e o argumento que se encontra é que as riquezas deveriam permanecer intocadas. Para Guicciardini, as riquezas resultariam da indústria ou fortuna dos homens. Assim, como os homens teriam indústria e fortuna diversas, a posse de riquezas também seria diversa. Não caberia a um governante tocar nos bens de seus cidadãos, pois só deveriam variar por razões naturais, isto é, indústria e fortuna, não pela ação artificial de um homem, como se todos tivessem igual indústria ou fortuna. Guicciardini, contudo, vai além deste primeiro argumento e atribui a conservação de seus bens como uma das razões pelas quais os homens teriam se unido para viver em comunidade. Primeiro, na voz de Bernardo Del Nero, Guicciardini afirma que a observação da justiça, e eu cito ele, é a coisa mais importante que há, porque as leis e os bons governos foram ordenados principalmente para conservar isto, desejando que cada um fosse seguro de não poder ser oprimido, tanto em sua pessoa quanto em suas faculdades. Fim de citação. Logo, seria propósito dos legisladores, e mais uma vez eu cito ele, que as cidades e as faculdades dos homens sejam bem ordenadas e que as riquezas se mantenham. Fim de citação. Bernardo, contudo, não é o único personagem do diálogo a defender a conservação das riquezas. Piero Capone também o faz ao afirmar que sua preservação é um dos principais benefícios de uma república bem ordenada. E mais uma vez eu cito Guicciardini.
Um dos principais frutos que se tem dos bons governos é a segurança de si e das suas coisas, e o poder destas dispor como quiser. Fim de citação. A conservação das riquezas dos cidadãos não é um ponto de conflito entre os participantes do diálogo. Aliás, poder-se-ia dizer, trata de um ponto pacífico. Ao colocar a conservação dos bens como uma das razões para a criação dos governos, medidas que tocassem nas riquezas dos cidadãos e promovessem um nivelamento delas estariam, no final das contas, indo de encontro aos próprios fundamentos dos Estados. Medidas como a lei agrária dos Gracos, por exemplo, ou a Décima Escalata Florentina, atacariam os alicerces dos Estados. Para Guicciardini, em um bom governo, os cidadãos não teriam seus bens ameaçados, podendo aproveitar de suas coisas o quanto quisessem, sem o temor de repentinamente perder aquilo que lhes pertencesse. Observa-se que no diálogo, as riquezas não aparecem como um elemento corruptor, mas algo essencial para a organização da República. Quando o filósofo alude à corrupção da República, outros são os fatores mencionados, a riqueza não consta entre eles. Por exemplo, na comparação entre os governos Popular e Mediceu, Bernardo argumenta que o primeiro seria mais propenso à corrupção, porque os magistrados seriam homens privados que se deixariam mais facilmente seduzir por promessas ou recompensas, uma vez que não se veriam como padrone do Estado. Não seriam as riquezas a promover a corrupção, mas o fato de homens privados ocuparem as magistraturas e não cuidarem da República como se fosse sua. Em suma, não se encontraria mais no diálogo a associação entre riquezas e corrupção que o jovem havia tão prontamente estabelecido. É necessário frisar que o acúmulo de riquezas não é um tema central no diálogo, aparecendo marginalmente no texto. Há, contudo, outro texto do velho Guicciardini que aborda essa problemática de forma mais central, que é o texto do La Décima Escalata. Este texto traz dois discursos relativos à proposta do Gravame, um favorável à medida, de alguém que se colocaria como ministro do povo, e outro contrário, de um homem medíocre que, apesar de suas riquezas moderadas, seria contrário ao Gravame proposto. Apresentada nos últimos anos do Quattrocento, a Décima Escalata consistia na taxação de um quarto das entradas de alguém a cada 50 ducados, incidindo apenas sobre as posses, não sobre os bens móveis. Então a pessoa tinha até 50 ducados de entrada, taxação de um quarto. Até 100 ducados, taxação de meio, e por aí vai. Para aquele primeiro discursante, que se coloca como ministro do povo e discursa em favor da Décima Escalata, as riquezas seriam um fator de corrupção das repúblicas e combatê-las seria considerado algo benéfico à cidade. Aliás, seu verdadeiro desejo, reconhece, seria o de instituir uma igualdade de riquezas semelhante à de Licurgo, mas ele reconhece não ser possível. Em seu entendimento, as riquezas oriundas das posses seriam as mais perniciosas à República, seja pela preocupação maior com seus bens particulares, seja pelo mau exemplo que acabariam fornecendo. E aqui eu peço perdão para fazer uma citação meio longa de Guicciardini, mas é uma citação importante que mostra como esse primeiro discursante ataca aqueles que seriam considerados mais ricos. Então eu sinto Guicciardini. Esses cidadãos mais ricos, em especial aqueles que possuem as posses, eles são corruptores das cidades, porque normalmente são pessoas nascidas e educadas nas riquezas. E em uma espécie de riquezas, como são as posses, que se pode dizer que se mantêm sem esforço e sem indústria, mas são habituados a viver delicadamente em casa e a serem bem servidos. Fora de casa, são habituados a cavalgar honrosamente e exibir suas vestes. No que não apenas prejudicam a cidade, porque se educam a si mesmos e aos seus filhos, mimados e que não sabem fazer nenhuma tarefa, nem são úteis aos casos públicos, seja com o conselho ou com as ações, porque comumente não têm indústria nem experiência, mas prejudicam a todos os outros com o exemplo. Porque quem é cidadão desta mesma cidade e bem nascido como eles, envergonhando-se de não poder aparecer honrável como eles, tanto fora quanto em casa, se esforça para além da sua capacidade. E para se manter igual a eles, ou é forçado a arruinar-se, ou a buscar, com vias indiretas e extraordinárias, enriquecer. De onde nascem infinitos males,
porque acreditai, caros cidadãos, que as cidades não têm mancha maior, nem desordem maior do que as despesas supérfluas, que em grande parte nascem deles. Por quê? Por não poderem manter os homens as despesas acima de seu grado, as quais se induzem pelo exemplo desses símiles, pensam mais aos ganhos do que à virtude, estimam mais os bens do que a honra, têm mais consideração pelo dinheiro do que a alma, se tornam fraudulentos, mercenários, usurpadores de vizinhos, de igrejas, de hospitais e da comunidade. E onde vem poder ganhar algo, ou para falar melhor, roubar, fazem pouco caso da virtude, da honra, da pátria e de Deus. Fim de citação. Deve-se destacar que tais males seriam oriundos para esse primeiro discursante, especificamente das riquezas advindas das posses, pois as riquezas geradas pelo comércio não seriam nocivas à República, mas benéficas, pois contribuiriam ao desenvolvimento das virtudes. Em suas palavras, e eu cito mais uma vez Guicciardini, os bens fundados na mercancia precisam continuamente de indústria e diligência. Não se dão ao ócio, nem assim mantêm os filhos, mas comumente os educam nos negócios e não gastam tão facilmente o dinheiro que ganham com dificuldade como quem é habituado com as entradas das posses. Eles não se exibem muito, nem são causa de maus exemplos como aqueles. Eles pagam as despesas dos vossos filhos e os educam virtuosos e não ociosos ao mandá-los ao exterior ou mantê-los aqui nas botegas. Eles pagam as despesas de infinitos artesãos e da vossa plebe, que são também eles parte da vossa cidade. Fim de citação. O tom crítico às riquezas desse primeiro discursante será contrastado pelo segundo discursante, que se apresenta como um homem medíocre. Para ele, as diferenças de riquezas teriam origem na própria criação divina, de modo que ir contra tais diferenças seria ir contra a ordenação da natureza. E, mais uma vez, eu peço permissão para citar Guicciardini. Deus fez em todo o mundo diferentes os grados dos homens e das coisas, e foi diferenciado com as leis de todo o mundo o teu do meu, porque isso é necessário para se manter a saúde universal. E se em uma cidade um ou mais cidadãos têm mais posses do que outros, ou pela indústria deles, ou de seus antepassados, ou por boa fortuna, isto é provido das leis e do costume universal do mundo, que sejam ordenados e distintos os modos de ganhar, com os quais é lícito a cada um acumular justamente bens e posses, e quem quisesse retirar-lhes com os gravames, subvertiria a ordenação do mundo e faria uma injustiça e uma maldade conveniente a corsários e assassinos. Fim de citação. Esse discursante não concorda que as riquezas sejam um fator de corrupção das repúblicas, mas o gasto supérfluo. Contudo, para ele, não seriam os ricos de posses que fariam tais gastos, mas, inversamente ao primeiro discurso, os mercadores. Em sua argumentação, como os mercadores teriam maior facilidade em enriquecer, teriam menos receio em gastar suas riquezas com coisas supérfluas. Os ricos de posses, por outro lado, teriam maior zelo com seus bens. Outro elemento importante de sua fala é a ideia de que as pessoas teriam se organizado politicamente para conservar seus bens. Em suas palavras, eu cito Guicciardini, as leis não foram introduzidas por outra coisa, senão para que cada um possa seguramente gozar do seu e não seja usurpado pelo mais potente. Fim de citação. O que se observa no segundo discurso é uma fala mais favorável ao acúmulo de riquezas, em muito parecida com os argumentos encontrados inclusive ao longo do diálogo. A associação entre riquezas e corrupção perde força e prevalece, no texto guicciardiniano, o entendimento de que uma das razões para a organização política seria a conservação dos bens de cada cidadão, isto é, garantir a cada um gozar do que fosse seu. Em La Décima Scalata, a associação entre riquezas e corrupção é feita pelo discursante Pro-Gravano, que se coloca como ministro do povo, não pelo segundo discursante, mais próximo ao Guicciardini do diálogo. Dessa forma, nestes escritos mais maduros do autor, aquela hostilidade às riquezas vista no discurso desaparece e dá lugar a uma posição mais favorável ao acúmulo de riquezas. Eu já estou concluindo. Uma via interessante para abordar essa problemática consiste na indicada por Nelson. Em A Tradição Grega no Pensamento Republicano, o comentador mostra que o momento de Guicciardini, ali o começo do Cinquecento,
seria marcada exatamente por atenção no manejo das tradições grega, mais hostil às riquezas, e romana, mais favorável. O próprio Guicciardini, identifica Nelson, seria marcado pela influência de ambas as tradições, embora tenha prevalecido a herança romana. Mais do que indicar uma contradição interna do autor, ou simplesmente afirmar que ele teria mudado de opinião ao longo da vida, esta via aberta por Nelson mostraria a riqueza intelectual de Guicciardini, um filósofo que teria estudado a fundo essas duas tradições, incorporado elementos de ambas, e demonstrasse a dificuldade que teóricos de sua época teriam em mobilizar aspectos e influências dessas duas tradições. E aqui eu encerro minha fala e agradeço a todos pela atenção. Obrigada, Igor. Obrigada, Igor. Parabéns. Passo agora as perguntas da plateia. Obrigado, Igor, pela comunicação. Gostei muito. Eu sou um grande entusiasta da guicciardinologia. Acho que a gente precisa fundar essa disciplina no Brasil, com o resto da Florença. Eu queria, na verdade, que você... É um comentário, uma questão para você desenvolver um pouco mais. Que o republicanismo de Guicciardini, de matriz fortemente aristocrática, ele não tem uma posição, e eu acho que você destaca isso bem, mas eu queria, se você puder desenvolver, não tem uma posição em termos absolutos em relação à riqueza, propriedade, bens estáveis ou comércio. Esse era um problema que está posto pelo menos desde Savonarola. Né? A gente sabe que desde a reforma do Conselho Grande, em 94, esse problema começa, porque o sujeito vem aqui, faz comércio, enriquece e vai embora. Né? Isso, a discussão se dava em torno do tema da cidadania. E aqueles que possuem bens estáveis, e esse é um vocabulário dos anos 30 e 40, quando o Guicciardini está escrevendo suas obras de maturidade, ela consegue a cidadania. Né? Porque você tem a propriedade, você tem, aspas aqui, interesses, você forma partidos, seitas, em torno daquela defesa da propriedade, você é parte da cidade na medida em que a sua propriedade é constitutiva da própria cidade. Então, o entendimento de cidadania, e é uma cidadania profundamente aristocrática. Porque não apenas os comerciantes são excluídos, mas aqueles que não têm bens estáveis também são excluídos. Eu queria que você reagisse um pouco a isso em relação ao tema da cidadania. Me parece que, particularmente no velho Guicciardini, no discurso de Logron menos, mas no velho Guicciardini, é muito marcante esse aristocratismo da cidadania. Né? Ou seja, ele restringe muito mais a cidadania àqueles que têm bens estáveis. Obrigado. Igor, você prefere responder o Luiz primeiro, depois a Silvia? Junta? Faz um kit. Paralelamente à pergunta do professor Falcão, eu queria saber o seguinte: em primeiro lugar, assim que você começou a tornar mais rica, né, o uso semântico da ideia de riqueza em Guicciardini, como ela é argumentada e como ela é pensada, me veio imediatamente à mente a discussão de o que é miséria, o uso do termo miserere, ou miserável, né, em Bulgária, que é aquele que não é pobre. Não é ausência de propriedade, ausência de bens, mas aquele que se apropria, é miserável no sentido criminal também, que se apropria do bem comum, né? Que patrimonializa o bem coletivo, que tem a ver exatamente com essa dimensão política. E um tempo atrás, quando estava discutindo, uns 5 anos atrás, um projeto sobre a ideia de pobreza e os debates sobre pobreza na primeira época moderna, ficou claro que tanto na iconografia humanista como nos textos humanistas entre Lorenzo Valla e Erasmo, né, Paupertas nesse declina, né, declina humanisticamente como ausência de autonomia. E a alegoria da Paupertas é um puto, né, um anjo,
que tem uma perna atada a um rochedo e, portanto, não consegue voar. Então, aquele que é pobre é que de alguma maneira, não tem autonomia, né? Então, eu queria que me ajudasse a pensar isso. E o outro elemento que você falou sobre o aspecto religioso, né? Que a riqueza pode ameaçar a tenência, um determinado tipo de apropriação de riqueza pode ameaçar a tenência a Deus, né? E aí lembrei imediatamente do Lorenzo Valla, do pequeno escrito do Lorenzo Valla intitulado Monacatus non est pietas, ser monge não é ser piedoso, em que ele vai exatamente dizer que uma opção pela vida ativa e pela vida cívica, né, ela, aos olhos judeus, torna o homem perfectível também, é um caminho de perfectibilidade. E por quê? Entre os argumentos. Porque aqueles que se dedicam ao ócio sagrado, portanto não à indústria, eles pesam sobre o coletivo, né? Eles são sustentados pelo coletivo, número um, e argumento do porque eles, ao não sinergia nos conflitos, nos problemas concretos da sobrevivência, da defesa dos interesses, não são partidários da cidade. Tá contigo. Tá, eu vou começar pela pergunta de Luiz, pela questão que ele colocou. Porque essa discussão me lembra muito, especial a questão que você colocou, daquela dificuldade que os florentinos tinham, eu estou pensando logo em Trecento e Quattrocento, em estabelecer o gravame das riquezas. Porque antes era sobre os bens estáveis, aí depois tentaram taxar o comércio, não deu certo, aí ficava nessa bagunça. E de um certo modo, eu vejo que quando o Guicciardini vai discutir essa questão das riquezas e do gravame, acaba entrando exatamente nessa problemática da cidadania. Porque quando os comerciantes eles fugiam dos gravames, ou eles não eram atingidos, acabava tendo um problema também para... me fugiu a palavra. Para incluí-los no álbum, não? Isso, para incluí-los na taxação. Da cidade, portanto, serem inscritos, não como cidadãos. E, de certo modo, acabarem sendo considerados contribuintes, digamos assim, da cidade. Mas, de fato, a gente vai vendo em Guicciardini e outros teóricos ali daquele período uma discussão em relação a esse acúmulo de riquezas que, de fato, não vai ser absoluto. Então, eles vão tentar, por exemplo, o próprio Guicciardini, vão pegar o discurso de Logronio de 1512. Ele coloca ali as riquezas como a raiz da corrupção, ele faz todo aquele tom condenatório, mas quando a gente vai lá pelo meio do texto, ele vai falando, olha, os ricos contribuem para as cidades com a riqueza deles. Então ele condena, mas, entanto, a gente vai encontrando aquela dualidade que até o próprio Nelson vai comentando. Então, é como se os florentinos naquele momento vissem uma contribuição da riqueza ou vissem algum papel importante, mas ainda tivessem as suas críticas. Até porque, aí a gente pode lembrar, por exemplo, de Maquiavel meio que lembrando, olha, gente, a família Medici usou seu dinheiro para comprar a cidade, então, peraí. Aí eles vão ter exatamente essa dificuldade em, como é que a gente fica em relação à riqueza? Elas contribuem para a corrupção, elas contribuem para a cidade, e aí a gente vai vendo então essa dualidade. Mas, de fato, não vai ser em termos absolutos. Seria muito difícil encontrar alguém que, não, acaba com tudo, volta que nem a Esparta de Licurgo. E o próprio Guicciardini considera, se você quiser imitar a Esparta de Licurgo, você tem que imitar em tudo. Ou só tudo, se você espaciar. Então, Florença, a galera em Florença está falando para imitar a Esparta de Licurgo, beleza, vamos começar com armas próprias. Então, vocês, comerciantes, vocês vão ter que se dedicar às armas também. Aí vem o problema para Florença. Bom, passando agora para a questão de Silvia, que eu acho que vai ser... Não, eu tenho isso de querer tentar. Mas eu tento. Vai. Vou conseguir, provavelmente não, mas eu tento. Pode enrolar e ir para a questão do dote. Tá bom. Fiquei curiosa.
Bom, então vou aproveitar o gancho então, para começar sobre a questão do DOT, já que você ficou curiosa. Deve ter que dar uma saída para pobre. Obrigado. Tempo rolando. Não, mas a questão do DOT é porque para o Jardine, somas muito elevadas do DOT de casamento acabam sendo um problema para aquelas pessoas virtuosas que não tinham muito dinheiro. Então você beneficiava os ricos, então os ricos vão conseguir casar bem. Um problema de concentração de riqueza. Isso. E aí, se você coloca um limite, aquelas pessoas que seriam virtuosas, mas que teriam poucas riquezas, teriam pouco dinheiro ali à disposição, ainda conseguiriam casar bem as suas filhas. Então, a ideia é, você é virtuoso, mas não tem tanta grana, você ainda pode casar bem sua filha, porque se você não tiver isso, sua filha está condenada a casar com um desgraçado. Temperar a sociedade, né? Criar mais Isso. equilíbrio. Pelo menos coloca um limite. Então essa era a ideia de por que os dotes matrimoniais teriam um limite. Em relação ao aspecto da miséria, ou de patrimonializar os bens públicos, é uma questão que eu vejo em Guicciardini, em parte com um diálogo também com Cícero. Eu vejo alguma semelhança ou pelo menos uma proximidade, de você manter. Então, ele, de um certo modo, critica aquela pessoa que se apropria do bem público, mas, na verdade, aqui vem até uma dificuldade que eu tenho com o próprio Guicciardini, porque quando a gente vai lá para o diálogo, aquela passagem que eu comentei, em que o Guicciardini coloca a corrupção da República, ele fala, porque o governo popular, os magistrados não se veem como padrões do Estado. Isso é algo que eu estranho até hoje, porque o que é que ele está pensando, o que é que ele está dizendo, então, o que é que Bernardo está colocando? Que quando o magistrado ele se vê como padrone, então ele vê o Estado como coisa dele, ele cuida melhor. E aí, então, o problema da República é que os magistrados não se veem como esses senhores da cidade, e aí, por isso, eles estariam mais propensos à corrupção. Para mim, é um raciocínio que até hoje está na minha cabeça. Até hoje. Você já foi numa reunião de síndico no seu prédio? Não. Quem vota em assembleia de síndico? Proprietário. Isso é quem pagou. E quem está aqui, porque se você for construir uma piscina, quem paga? Não é o Estado. O proprietário. É uma concepção ligada. Quando eu li o quê? Aí eu voltei e entendi. Tem que ir na assembleia. Condomínio. Eu não tenho paciência para mas Ninguém tem. tem que fazer esse exercício antropológico. Em relação ao aspecto de Lourenço Valla, eu vou deixar a desejar, porque eu não li ele ainda. Quero ler. Eu traduzi e mando. Picolinho. Obrigado. Mas, enfim, eu quero ler. Tá ali na lista, assim como tantos outros. Mas, quanto a ele, eu vou deixar a desejar. Porém, você mencionou a Paupertas. Isso me lembra um pouco, inevitavelmente a minha fonte aqui vai ser Baron, aqueles estudos que ele fazia, que ele publicou sobre o ideal de Paupertas no Trecento Florentino. Mas aí era, de certo modo, uma renúncia e um ataque bem forte às riquezas. Então, e aí, se não me engano, é claro mesmo, coloca até Petrarca no bolo de como que as riquezas, o negócio é uma pobreza virtuosa. Posso só falar uma coisa? À vontade. Tem um grande historiador da economia, chamado Giacomo Todeschini. Conheço. Então, Todeschini, o Giacomo Todeschini tem um tratado sobre essa discussão da riqueza e da pobreza no debate do desenvolvimento mercantil urbano. Sim. Todeschini. Fala aqui que você tem problema. Todeschini, acho que é Franceschi, Antonella Storri. Conheço alguns. Turma, né? Então, tem alguns que eu ele filme, tem alguns que eu conheço um pouquinho, ainda li poucos, também quero ler mais, mas eu já imagino que essa galera vai estar ajudando a esse tema. Obrigado, Silvio. Obrigada, Igor. Bom, gente, porque estamos atrasados, eu vou então passar aqui a palavra para o professor
professora Silvia Patuzzi, professora do Departamento de História da UF, com a conferência Maquiavel, Leitor de São Luxo, Interpretações do Fenômeno Conjura na Época Moderna. Obrigada, Silvia.